Oi, gente boa. Bom dia. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Bom dia. Tudo bem? E aí, já chegou no trabalho? Já foi a pé? Tem alguns irmãos, como o Adriano, por exemplo, que costumam ir a pé para o trabalho. São algumas vantagens, né? A vantagem da economia, do transporte, a vantagem de fazer uma caminhada, a vantagem de dar uma arejada na mente, né? Porque caminhada promove-se também, melhora a circulação, melhora uma série de coisas, né? Isso é muito bom, meu irmão. Deus te abençoe, tá? Você e todos os demais que têm o hábito de fazer algum tipo de exercício físico pela manhã. Eu estava na academia ali agora e eu estava vendo o professor de artes marciais treinando uma pessoa. E ele gritava com a pessoa, ele exigia um golpe mais forte, ele exigia que a pessoa se aprimorasse. Eu vi esse momento. Também vi um outro momento, momento em que a pessoa estava sentada para se refazer, para descansar, e ele sentado do lado, falando baixinho no ouvido, dando os aconselhamentos, mostrando algumas coisas assim devagar, mostrando um videozinho para ele, para ver desempenho e uma série de coisas. Isso tudo é treinamento para aprimoramento, né? Para o crescimento, para o desenvolvimento. E isso é muito importante, né? Então tudo que a gente faz para nos aprimorar é muito bom. É bom quando você pega uma pessoa, você vê uma pessoa que tem o hábito de leitura, né? Tá sempre lendo, sempre se preparando, sempre querendo crescer e saber um pouco mais. Isso é muito bom, isso é importante. E se você e eu nos preocupamos com isso, imagina Deus. Deus também se preocupa com isso. Vamos dar uma olhadinha num diálogo aqui da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, do versículo 20 ao 26, que é o texto que nós lemos também ontem lá na igreja. Vamos ver esse diálogo aqui, ó. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que disser, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-los-ei. E quando estiveres orando, perdoai e se tende alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Então preste atenção nesse diálogo. O diálogo aqui está dentro de um contexto diferente. O contexto é o seguinte: Jesus, num dia anterior, passando com seus discípulos, ele teve fome. Ele, chegando num lugar, viu uma figueira de longe, a figueira tinha muitas folhas, ele correu lá porque ele estava com fome, e o texto de Marcos quer mostrar Jesus como um ser humano. Ele corre até na figueira, ele abre a figueira, olha e não tem fruto na figueira. E ele então fica, parece que bravo, né? Ele fala com a figueira, nunca mais ninguém coma fruto de você. E eles vão embora. No dia seguinte, passando pela manhã, no texto que a gente viu, Pedro observa que a figueira que Jesus tinha amaldiçoado, tinha dito isso, essa figueira tinha secado completamente. E aí eles falam, mestre, secou totalmente a figueira. E aí Jesus começa um diálogo interessante sobre treinamento. Ele começa dando mais uma aprimorada nesse convite que ele já fez a Pedro lá atrás. Quando ele convidou Pedro, ele falou, vem a mim, segue-me. Eu vou fazer de você um pescador de homens. E para ele fazer de Pedro um pescador de homens, ele falou, de agora em diante você vai ser um pescador de homens. Para ele fazer de Pedro um pescador de homens, ele tinha que treinar Pedro. Então aqui você vê mais uma parte do treinamento, quando ele fala assim, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus que você vai poder fazer fluir o poder de Deus através da sua vida. E coisas maiores do que essa, você pode dizer um monte para ele se transformar para ele se transportar da sua posição para o mar, e ele vai. Você vai ser um gigante espiritual se você tiver fé em Deus, se você tiver a prática da oração, se você tiver a prática do perdão, se você desobstruir o canal, esse canal vai ser usado para a glória de Deus. Então, o convite de Jesus, ele tem pelo menos 3 coisas, né, nesse convite. Ele nos convida ao aprimoramento, nos convida à missão para aprimorar outras pessoas e nos convida para o céu. Entende? Muitas vezes a gente aceita Jesus e a gente só quer ir para o céu. E a gente às vezes não repara ou não percebe ou até atrapalha o processo de desenvolvimento. Esse rapaz estava sendo treinado na academia lá, que eu vi agora mesmo, ele precisava ouvir os gritos que ouviu. Ele precisava dessa exigência que teve. Ele também precisava dessa fala baixinha no ouvido, assistir uns vídeos. Ele precisava ser motivado a melhorar a sua condição. Então Jesus agora aqui ele convida Pedro para também melhorar a sua condição de um ser espiritual, de um homem espiritual. Ele fala assim, Pedro, experimenta você também. Você pode experimentar, entra no seu secreto lá, Mateus 6, versículo 6, entra no secreto, conversa com Deus, gasta tempo
com Deus e Deus vai potencializar a sua energia espiritual. Pessoas que não potencializam a sua energia espiritual, pessoas que não potencializam a sua vida espiritual com Deus, elas caem por qualquer coisinha. Porque ela não entendeu ainda a identidade dela em Cristo. Ela não entendeu ainda que o reino de Deus habita nela. Ela não entendeu ainda que o reino de Deus habitando nela pode transformar todo o seu interior. Pode transformar toda a sua realidade de uma vez para sempre. Então tudo aquilo que os discípulos passaram eram treinamentos, né? E Efésios capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus subindo aos céus deu dons aos homens para visando o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Então ele tem um propósito. O propósito dele é nos aprimorar, nos aperfeiçoar, para que a gente possa então aperfeiçoar outras pessoas e todos possamos ir para a eternidade. Entende? Então, ele conversando com Pedro aqui, com os demais apóstolos, falou: tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus, verbaliza a sua fé, monte, transporte para o meio do mar, entendeu? Fala sobre a sua fé, verbaliza a sua fé, em nome de Jesus, chama a sua bênção em nome de Jesus para que ela aconteça, entende? Eu citei ontem um exemplo, que eu vou citar agora também, até para ficar registrado aqui, quando em Ezequiel 37, Ezequiel é levado a um vale cheio de ossos secos, o que Deus falou com ele? Ezequiel, fala para esses ossos terem vida. Anuncia, fala com eles, verbaliza. Você acredita que eles vão ter vida? Ah, Senhor, eu não sei. Ezequiel fala: Senhor, eu não sei de nada, só o Senhor que sabe. Ezequiel, creia que é possível e será possível, porque nada é impossível àquele que crê. Fala para esses ossos. Tem muita coisa na sua vida que está precisando ter vida porque não foi verbalizado ainda. Você ainda não falou em nome de Jesus, você ainda não tomou uma atitude em nome de Jesus para levantar esse vale de ossos secos, para secar essa figueira, né, para ver o extraordinário acontecendo. Porque o extraordinário de Deus já está na sua vida, que é o Espírito Santo. Eu não sei se você acha isso pequeno, mas Deus decidiu morar na sua vida. Deus decidiu morar na sua vida através da pessoa do Espírito Santo. Isso potencializa muito, dinamiza muito a sua condição de ser humano. Mas poucas pessoas às vezes acessam isso, né? Poucas pessoas às vezes buscam acessar isso. Jesus falou: acessa isso. Acessa isso para que você possa ver. Você vai precisar disso nessa vida difícil que a gente vive. No mundo tereis aflições. E a gente só tem condições de vencer esse mundo através da nossa fé. Não é isso que João fala? João fala: o que vence o mundo? O que vai vencer esse mundo? Esse sistema que conspira contra o povo de Deus, que conspira contra a natureza humana. Tudo que o sistema impõe é contra a vida humana. Já reparou isso? Tudo que impõe é contra a vida humana. Como que a gente vai vencer esse sistema? Com a fé. 1 João vai falar sobre isso. Então, o poder de Deus fluía através de Jesus. O poder de Deus podia fluir através da vida dos apóstolos, pode fluir através da nossa vida também, né? Porque o reino de Deus é acessível. Jesus está conversando com homens ali que estavam acostumados com a religião judaica, que pensavam num Deus muito distante, mas Jesus chama Deus de Pai. Pai. Na oração do Pai Nosso, no hebraico, no texto aramaico, é Paizinho querido. E ele fala assim: Paizinho querido. Ele fala Pai Nosso, ele não fala Pai meu Pai. Não, Pai Nosso. Qualquer um pode realmente acessar Deus como sendo seu próprio Pai. E isso potencializa muito a sua vida. Mas não é para ter poder pelo poder, não. É para melhorar a sua condição de ser humano. Porque sem essa melhora de condição de ser humano, a gente também não tem eternidade, né? Jesus nos chamou para aprimorar, para a missão de aprimorar outros e para ir para o céu. Né? E para ir para o céu a gente tem que ter a nossa condição melhorada por ele, né? Bom, é mais do que pertencer a uma religião, né? É experienciar dele, versículo 15, Salmo 116, versículo 15, só para você ter uma ideia. A internet caiu aqui, tá uma beleza isso agora na internet, né? O Salmo 116, versículo 15 vai falar assim: preciosa é ao Senhor, preciosa é a morte dos seus santos. Na versão King James fala assim: custa caro ao Senhor ver a morte dos seus fiéis. Por que custa caro? Porque teve muito investimento. Quando um veículo, por exemplo, você dá uma melhorada nesse veículo e você vende, o poder, ele melhora a condição de revenda dele, né? O valor de revenda dele fica melhorado. Então, custa caro ao Senhor ver a morte dos seus santos. A internet está dando uns piques aqui, pode ser que você tenha perdido alguma coisa. Eu lamento muito, infelizmente. Não acontece às vezes quando você está fazendo qualquer outra coisa, mas aqui ela já caiu pelo menos umas 3 vezes, eu não sei porquê. Mas enfim, tenha fé, verbaliza sua fé,
ore crendo que já aconteceu e acontecerá, perdoa para desobstruir, e então você vai ser um gigante nas mãos de Deus. Amém? Senhor, abençoe a vida de cada um de nós e aplique essa palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um bom dia, um dia abençoado na presença do Senhor.